Agora vamos entrar no mais polêmico de todos os assuntos, que é resolução de questões. De novo, pessoal, o que manda é a mentalidade, tá? Então não tem certo e errado na hora de estudar. Tem o que você gosta e o que você não gosta, o que você se adapta e o que você não se adapta. Claro que a gente tem que tentar, tá? Saiba uma coisa, antes de melhorar, sempre vai piorar. Antes de melhorar, sempre vai piorar. Então, quando você começa algo novo, vai ficar ruim, vai ficar horrível, e depois ele começa a melhorar, tá? Então, é uma fase natural de aperfeiçoamento, tá? De você entender como é que as coisas funcionam. Isso aqui você precisa ficar bem claro para você, tá? É uma fase natural de amadurecimento ali do que está acontecendo. Então, agora vamos falar do assunto polêmico, que é a resolução de questões. Como que a maioria das pessoas falam, a maioria dos coachings, a maioria das pessoas que falam sobre método de estudo, como eles recomendam que vocês façam questões e como eu, Rodrigo, recomendo que vocês façam questões. Tem que fazer questão, isso é unanimidade, tá? Como que a maioria das pessoas fazem? Ó, você estudou a matéria, no final do dia você faz questões para ver se você aprendeu a matéria, para reforçar o que você estudou. O que eu acho disso? Tá? Eu sou muito crítico com relação a isso e é natural. Dentro do meu método não funciona assim. Então eu não sou uma pessoa que sou adepto a fazer a resolução de questões dessa forma. Porque eu não enxergo a resolução de questões como uma forma de fixação do conteúdo apenas. Eu enxergo ela com um outro viés que eu já explico. Primeiro eu vou explicar esse modo. Então tá, eu determinei lá que eu vou estudar 2 horas por dia aquela matéria específica. Eu vou deixar lá meus 15, 30 minutos finais para resolver questões. Então eu vou pegar, estudei lá o capítulo 1, faço 10 questões do capítulo 1 no final do meu estudo. Ou eu coloco isso, estudo 2 horas e faço 10 questões sobre aquele capítulo. O que acontece quando você faz isso? Você está tendo um ganho de conhecimento? Tá, porque você está exercitando a matéria de uma forma diferente. Você está fazendo o seu cérebro pensar sobre aquilo que você acabou de estudar. Qual que é o problema aqui? Aquela matéria está muito fresca para você. Então você naturalmente vai acertar muitas questões, tá? Se você errar muitas questões, é sinal que você passou batidão, que nem eu falei no começo. Você só copiou um monte de coisa que você não entendeu nada do que o autor te explicou, e ali no final você não consegue nem resolver 10 questões. Então ele vai servir para esse termômetro, claro que vai servir para esse termômetro. Mas eu acho que existem outras formas da gente testar isso. Agora, quando a pessoa te fala, olha, quando você faz questões depois, você está fixando a matéria melhor no seu cérebro. Você tá, mas a revisão ela é muito mais potente do que a resolução de questões na hora de você fixar matérias. Então eu prefiro gastar esse tempo fazendo outra coisa que não 10 questões depois de estudar. Por 2 motivos. O primeiro eu acabei de falar para vocês, que eu acho que essa confirmação, se aprendeu ou não, você vai gastar muito tempo ali para fazer essa confirmação, se você aprendeu ou não, e vai te dar a falsa sensação de que você sabe muito daquela matéria. Quando, na verdade, se eu espaçar um pouquinho a resolução de questões, você vai errar muito mais, porque muita coisa vai ter ido embora da sua memória. Então você tem uma falsa percepção que aquela matéria já está ok, que você não precisa mais estudar ela, tá? Por isso que eu não gosto de fazer questões depois de estudar. Mas eu também acho legal, se você está estudando assim e você gosta de estudar assim, não muda, mentalidade ganha de método, tá? Mentalidade ganha de método, eu vou repetir isso o tempo todo.